Muito bom, meus caros. Vamos falar hoje de uma super aula aí de dor torácica, fazer uma revisão sobre esse tema. A gente vai gravar para deixar aí depois para vocês online. Tá bom? Vamos discutir anamnese, exame físico, score de risco, diagnóstico diferencial e eletros. Tá? Então, vamos ao primeiro caso clínico. Antes, naturalmente, do caso clínico, agradecer todas as referências acadêmicas aí que permitiram a gente ter o conhecimento, né? E acessar exame de imagem, laboratório. E lembrar que hashtag, né? Projeto Carreira Médica, meu paciente não é cobaia. A gente treina aqui no curso de emergência com muito caso clínico real, com mais de 10 anos de experiência em emergência, para poder acertar com gabarito aí, como o nosso time está acertando em cardioversão elétrica, enfim. Sucesso e orgulho do professor. Não é isso? Faz sorrir, faz sorrir. Até se eu fosse banguela, eu sorri depois de uma dessa, não é? Então vamos lá. Noair, sexo feminino, 70 anos, hipertensão arterial sistêmica, diabética, dislipidêmica, colestectomia prévia, tá? A paciente chega com uma queixa principal de um cansaço. Então relata na história da doença atual que tem há 3 dias um quadro de tosse, a princípio uma tosse seca, uma dor torácica ao respirar e palpitação, né? Paciente lúcido, orientado no tempo e no espaço, algo-talco-pineica, afebril, com uma PA de 140 por 90, são 900 ali, mas está errado. Frequência cardíaca de 100, né? Frequência respiratória de 22, saturação de O2 de 96%, temperatura axilar de 36 graus Celsius. Ausculta respiratória inocente e cardiovascular, ritmo cardíaco regular 2 tempos, hiperfonese P2, né, da segunda bulha pulmonar, e neuro e abdômen sem alteração. Tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que ver é o seguinte: anamnese exame físico, avaliar a gravidade dessa doente. É uma doente que está instável, está estável? A gente tem alguma prioridade de levar essa doente passar de trauma, fazer uma cardioversão, ou eu posso ver isso com calma? Né? Então, a gente vê que é uma doente que está estável, sinais vitais normais, tem uma taquicardia ali, um pouquinho de taquipneia, né? E eu tenho que seguir com exames complementares. Não é isso? Alguém sugere algum exame complementar? Pode escrever no chat ou falar aí. Não? O que vocês pediriam para ela de exame? Daria alta para ela? Um eletro não se nega a ninguém, né? Um eletrocardiograma, um raio-x de tórax que o Cícero pediu. Né? Que mais? Alguém pediu algum exame laboratório? Pode pedir BNP? Um BNP para ela. Mais o que vocês pediriam? Hemograma? Um hemograma, pode falar. Eletrólitos. Alguma coisa mais? Função renal, dá para pedir? Função renal para ela, eletrólito, não é isso? Com função renal. Que mais? Enzimas cardíacos, né? Cadu pediu. Tá. Então, assim, ninguém me perguntou, mas quando é que essa paciente fez uma colestectomia? Eu vou dizer para vocês, faz uma semana. Isso muda alguma coisa no quadro dela? Se eu disser que foi uma semana? Muda por quê? Se ela tiver diferença no hemograma, perda de sangue, alguma coisa assim. Não teve, Rafael. Remite também. Então, uma das coisas que foi comentada aqui é que se ela tiver infarto, seria uma contraindicação à trombólise. A gente vai ver isso depois. Que mais? Pode ser Como infecção hipótese hospitalar, né? diagnóstica, o que muda para ela? Pode ser infecção hospitalar também, né? Essa tosse. Infecção hospitalar, uma coisa a se pensar, se teve infecção recente, embora ela não tenha febre, calafrio nem tosse produtiva. Tá? Mas vamos seguir então o raciocínio, tá bom? Que aí a gente vai chegar lá. Na avaliação da triagem, a anamnese dirigida, então, perguntar para quando foi colestectomia, já falei que foi uma semana, né? E exame físico, tem alguma coisa que está faltando nesse exame físico? Que preocuparia vocês? Membros inferiores? Membros inferiores. Você quer ver o exame físico da membro inferior? Sim. Tá, beleza. Então eu vou te entregar. O que mais que você quer de laboratório e imagem? Me fala. HGT também. Um HGT, que eu vou dizer que está normal, né?
que mais você quer? Alguma coisa mais? Já pediu eletro, não é isso? Vamos seguir, então? Ninguém quer nada diferente? Hipótese diagnóstica para ela, então. A gente vai dar alta para ela. Quais são as hipóteses diagnósticas que a gente tem para ela? Resposta metabólica induzida ao trauma. Oi? No caso da cirurgia de colecistectomia, resposta Ah. ao trauma. Resposta metabólica ao trauma. Resposta metabólica ao trauma é sempre bom pensar, sem dúvida nenhuma. Cara, Pneumonia, pode ser muito bem TEP isso, né? lembrado, Pode ser porque é uma TEP, né? doença. Oi? Pode ser TEP isso, né? Pedir um Pode dedinho ser para ela. TEP, né? Tromboembolismo pulmonar. Por que pode ser TEP? Cirurgia recente. Cirurgia recente, né? Então vamos seguir. Então, o que é muito importante agora? Um, eu definir a gravidade se eu tenho que correr com essa doente por sala de trauma. Depois, eu pensar sobre hipótese diagnóstica para ela. Eu vou dar alta? Não, vou pedir exame complementar e vamos investigar, certo? Então, beleza. O eletrocardiograma que vocês pediram. Daniel, conta para mim esse eletro, me diz frequência cardíaca, se é sinusal ou não, me fala. Vamos lá. Então, eletrosinusal. Não é isso? Tem uma P para cada QRS, com uma Isso. onda P positiva em D2, e em D3 pode ser ISO aqui em V1, certo? Ah, Vamos contar os QRS. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Qual a frequência cardíaca desse eletro? 120. 120, porque aqui no fundo tem 10 segundos. E a gente vai multiplicar 6 por 20, 120. Não é isso? Tem uma onda T um pouquinho apicolada aqui, que pode ser pela própria taquicardia, mas a gente tem que ficar de olho. Tá? O que diz para a gente esse eletro? Alguma coisa específica? Cara, Alguma coisa específica esse eletro? Alteração de repolarização. Boa. Agora vamos ao exame físico da paciente. O que tem aqui? TEP, né? TVP, né? Edema, sinais flogísticos em membro inferior esquerdo. Exatamente. Então, assim, essa doente tem um sinal flogístico, não é? A gente vai ver depois as alterações. A gente consegue ver claramente aqui que a doente tem um pouco de empastamento, embora a gente não está palpando agora, mas você vê uma simetria clara entre membros inferiores, né? Qual a nossa hipótese diagnóstica? TEP. Primeiro, trombose venosa profunda, certo? Que é a principal causa de trombolismo pulmonar, que a gente chama de trombolismo venoso, não é isso? Agora vamos para o raio-x de tórax da paciente. O que tem na radiografia? Na radiografia de mulher, eu vejo a mama, hemicúpula aqui a princípio normal, uma área cardíaca normal, não consigo ver inversão de trama, não tem hipotransparência, vejo a bula gástrica aqui, né? Mas a princípio nada que emociona, concorda? Sim. E vamos ao laboratório. Ninguém pediu, mas eu pedi um dedímero para essa paciente, tá? É óbvio que depois a gente vai ver o custo-benefício de acordo com o risco, né? Se eu vou pensar em TEP, se for um paciente instável, eu vou ter que fazer um eco com urgência e avaliar antes de TC ou se eu vou trombolizar ou não. Se é uma paciente de baixo risco, eu posso ter um alto valor preditivo negativo com dedímero. Se for intermediário, a gente vai avaliar se faz ou não o dedímero para onde TC de cara. Tá? Mas vamos lá. Esse paciente tem um hematócrito de 39, hemoglobina de 13, um leuco de 9,500, um PCR baixa, tá? PTT normais, bilirrubina e função renal normal, uma gasosinose 7,35. Esse PCO2 está mais baixo por quê? De 30. Que o normal seria 35, 45. Tá hipoventilando, né? Ela tá com dor ao respirar. No fundo, ela está hiperventilando, não é? Então, ela está lavando esse CO2, porque ela está com dor para respirar. E o lactato normal. E o dedímero está de 5.200. Qual que é o normal do corte? Cerca de 400, 500, como eu botei aqui, vocês vão ver no laboratório de cada hospital, tá? Qual que é o macete? Paciente acima de 50 anos é 10 vezes a idade. Então, se o paciente tem 72 anos, o limite do dedímero é 720, tá bom? Se o paciente tem 80 anos, o limite do dedímero é 800. Isso é o último guideline de trombolismo venoso da Sociedade Brasileira de Cardiologia, tá bom? E tem uma troponina tocada de 30, por quê? Por causa da cirurgia?
A cirurgia é uma boa pedida, mas o que acontece quando eu tenho um trombolismo venoso? Sobrecarrega quem? É uma disfunção miocárdica por conta do TEP. Muito bem, vou sobrecarregar VD. Não é? Então, no fundo, eu posso ter uma sobrecarga de VD e isso aqui pode, inclusive, confundir com um quadro, por exemplo, de infarto agudo do miocárdio. Então, sempre lembrar do diagnóstico diferencial, né, em relação a trombolismo venoso e tantos outros. Tá bom? Agora nós vamos seguir fazer uma revisão breve aqui de trombolismo venoso e depois nós vamos falar sobre tratamento, tá? Então, a pergunta que a gente tem que fazer, né? Protocolo de dor torácica, será que é TEP? Né? Trombolismo pulmonar? Então, é óbvio que é mais incomum, mas o que vai chamar a atenção da gente? Primeiro, exame físico. Né? Aqui o sinal de Romans, que é a dorsiflexão do pé, positivo. E o sinal de Denneck-Perry, quando eu comprimo, por exemplo, a planta do pé e causa muita dor. Aqui o sinal da bandeira, quando eu tenho maior ou menor mobilidade, quando eu tenho empastamento, por exemplo. Tá? Aqui é o sinal de Olo, ou também de Mose, ou de Bancroft, que a dor é a palpação ou a compressão da panturrilha contra o membro inferior, a parte óssea. O sinal de Pratt, que é o que ela tem, que são as veias tibiais dilatadas, então tem uma dilatação das veias lá embaixo, fica mais túrgido, por isso fica com essa hiperemia. Eu tenho que fazer o diagnóstico diferencial sempre com celulite, nunca esquecer, porque o paciente pode ter eritema, dor, calor, muitas vezes pela congestão venosa. Então é importante fazer esse diagnóstico diferencial, né? E tem esse sinal de Duke, que é aqui embaixo fica a retificação poplítea. A gente não tem mais o oco poplítea porque eu incho a perna, tá? E o cacifo também, que naturalmente pode estar presente, mas qual que é a diferença? Um cacifo, quando é bilateral, eu vou pensar muito mais em algo alto, como insuficiência cardíaca ou insuficiência venosa bilateral ou uma insuficiência renal, do que provavelmente uma trombolismo venoso, uma trombose venosa profunda, que em geral é unilateral. Ocorre, André, de ter trombolismo venoso com alteração bilateral? Ocorre, se for em cima, por exemplo, na veia cava. Paciente oncológico, tem fio de veia cava, mas não é tão comum. Tá bom, galera? Dados importantes para avaliação de um trombolismo venoso. Então, na dor torácica atípica, né, que é essa dor ventilador dependente, a gente tem que avaliar com o score de Welch, por exemplo, ou o score de Genebra. E isso aqui, meus caros, eu digo para vocês, na prática, ninguém decora isso daqui. Cara, vai pegar o protocolo e vai ler. Assim como a gente tratou no protocolo de trombose de AVC, das contraindicações e tudo mais, pega o pocketbook de dor torácica e faz o score de Welch do paciente. Tá? Então, no fundo, o doente tem uma trombose venosa profunda prévia, documentado, ele ganha um ponto. Porque isso daqui, em 10 anos, pode aumentar em 40% a chance de ele ter uma trombose venosa profunda. Então, é um fator muito importante. Tem câncer ativo nos últimos 6 meses? Imobilização do membro inferior? Está acamado? Tem dor localizada em cima venoso profundo? Tem edema? Tem edema de panturrilha simétrico? Tem cacifo? Tem veias colaterais? Tem um diagnóstico tentativo mais provável que TEP? Aí ele perde. Então, essa paciente, por exemplo, tem, no fundo, teve a camada, mais um ponto. Tinha dor localizada, mais outro. Tinha um edema extenso, mais outro, 3 pontos. Tinha edema de panturrilha e tinha cacifo. A doente tinha 5 pontos. Então, a probabilidade dela é alta. Existe um corte que é entre mais 2, por exemplo, e menos que 2, que é o corte simplificado, que é uma possibilidade também que vocês vão ver no protocolo. Tá? Mas esse aqui é o estudo que é da ESC, da Sociedade Europeia de Cardiologia para triagem. Então, se esse doente tem um score de Wells alto, eu tenho que pensar de cara em trombose venosa profunda e às vezes até fazer o Doppler direto, nem fazer o dedímero. Porque o dedímero é bom quando a probabilidade intermediária ou baixa, porque ele é bom para excluir. O dedímero não é bom para me afirmar. Ele é muito bom para excluir, que é o que a gente chama de valor preditivo negativo, como a gente vai ver. Tá? Outro ponto importante, o score de Wells para TEP, trombolismo pulmonar. Então, vou fazer a mesma história. Tem TVP ou TEP prévia, né? Tem câncer ativo, imobilidade, no caso dela, é 1,5. Frequência cardíaca maior que 100, mais 1,5. Teve hemoptise? Não. Mas tinha sintoma de TVP, concorda? Então, essa paciente já tem 6 pontos. Se eu considerar que a principal hipótese para ela é TVP, são 9 pontos. Então, é altíssima a probabilidade dela ter trombose venosa profunda. Olha só com uma anamnese no exame físico. A gente já sobe para 40% a possibilidade dela ter um trombolismo venoso. Tá? E o que a gente vê na prática? Né? Então, a principal alteração da embolia pulmonar no eletro é taquicardia sinusal.
Nunca esqueçam disso. A gente sonha ver o S1, Q3, T3 e tudo mais, que vai estar em 10, 15% dos casos. Tá? Então, a gente vê a possibilidade de ter sobrecarga de VD e tudo mais, mas isso é mais incomum. Tá bom? O que eu quero que vocês decorem? TEP é a doença do 1/3. Tá? Tem 3 letras, então decorem isso. Tá bom? Que eu vou mostrar para vocês o porquê. Esse eletro é sinusal, tem uma frequência de 124. Aqui dá para ver uma alteração de repolarização aqui de V1 a V3 e em D3, porque isso diz respeito à sobrecarga de VD. Tá? Mas é um diagnóstico diferencial para quê? Para infarto com supra. Então, assim, não é incomum a gente ver, invariavelmente, o paciente hipocateterismo coronariano com suspeito de supra, mas no fundo é TEP. Tá? Aqui a gente já vê um eletro um pouco mais bonito. A gente vê um eletro sinusal, na prática, eu vejo uma onda P para cada QRS, só que eu vejo um S1, uma onda Q3 e uma onda T3, que é o famoso S1, Q3, T3, na parede inferior, sobretudo, que vai estar presente em cerca de 15% dos casos, embora seja bastante específico para trombolismo pulmonar. Só que a gente consegue ver uma frequência cardíaca acima de 90, 96. Eu tenho um suprete aqui em D3 e AVF também, como vocês conseguem ver, é discreto. E eu tenho uma inversão de T aqui em parede anteroseptal, de V1 a V4, assim como em parede inferior, que diz respeito a um pouco de sobrecarga de VD. Tá? Então, lembrar disso, e isso que confunde com o quê? Com isquemia de parede anterior, mas isso aqui é um trombolismo pulmonar. Então, você vê a importância da anamnese de exame físico no diagnóstico. Porque se eu vir somente esse eletro, isso vai me induzir a pensar em quê? Em infarto do miocárdio. E às vezes a gente vai, no fundo, botar esse doente no CAT, às vezes tem que tratar de outra forma. Tá bom, meus caros? O que é muito importante? Então, lembrar então de 1/3. Olha só que bacana. A gente tem cerca de 50 mil casos por ano, pode chegar a 1/3 de mortalidade. 1/3 é TEP, dos casos de trombolismo venoso. 2/3 é de trombose venosa profunda. E a grande maioria de trombose venosa profunda é em membro inferior. Vai ter membro superior, em braço, o paciente tem um podcast, alguma coisa também. 1/3 é desconhecida. 1/3 diagnóstico é clínico. Só quando escorre a avaliação clínica. 1/3 não tem sintoma. Tá? Quando a gente chama de trombose venosa profunda proximal, quando está acima da poplite, no final das contas, do joelho para cima. Tá? Do joelho para baixo é uma trombose venosa profunda distal, que são as veias profundas infrapatelares. Tá? E qual que é a recorrência? Pode chegar a cerca de 1/3, 40% em 10 anos. Então, no primeiro 6 meses, 7%. No primeiro ano, 10% de recorrência. Então, ficar atento quanto a isso. Pô, tratei 100 pacientes, cara, 10 vão ter recorrência em um ano. Tá? E a avaliação, como a gente falou, o score de Wells é importantíssimo para triagem. E qual é o papel do dedímero? O papel do dedímero é na exclusão do diagnóstico. Dedímero alto não significa diagnóstico. Ele é muito bom quando ele vem negativo. Então, se vem uma paciente com edema de membro inferior, estava acamado, não tem suspeita nenhuma de TEP, eu peço dedímero por pedir e ele vem alto, só me atrapalha. Por quê? Porque no final das contas vai me induzir a fazer manchestomografia nesse doente, expor o rim dela a contraste à toa e não vai ajudar em nada. Tá? E lembrar desse fator de 10 vezes a idade. Acima de 50 anos, então, paciente de 90 anos, o dedímero esperado não é mais 500, que é o limite, é 900. Tá bom? Lembrar que quanto mais alto o dedímero, provavelmente mais proximal o vaso é maior. E quanto mais alto o nível do dedímero, provavelmente maior a chance de esse doente ter TEP. Então, o dedímero tem correlação com o tamanho do vaso e com a gravidade. Tá? E olha que bacana. Quando eu sei o fator causal, por exemplo, se é um pós-operatório com cistectomia ou imobilidade porque fraturou a perna, isso é um fator reversível. Então, o tratamento é de cerca de 3 meses. Tá? Quando não sei o fator causal, que pode ter uma recorrência de 1/3 em 5 anos, né, e causa síndrome trombótica em 1/3 também, eu vou tratar no mínimo por 6 meses. Porque se eu não sei o fator causal, esse paciente pode ter um caso de uma trombofilia, por exemplo, uma hipercoagulabilidade e tudo mais. Tá? Já no caso de trombolismo pulmonar, o que é importante, parece redundante? No fundo, o trombolismo pulmonar não é uma obstrução venosa, mas sim uma obstrução de uma ou mais artérias pulmonares. Por isso que a angiotomografia que eu peço do tórax é arterial pulmonar. Tá?
Uma coisa é trombose venosa profunda de membros inferiores, isso pode sair da veia, subir para a cava, sobe, vai até o ventrículo direito e sobe para a artéria pulmonar. Lembrando que todo vaso que chega ao coração é veia, como, por exemplo, a veia cava superior e, no final das contas, a veia pulmonar que vem do pulmão, e sai do coração a artéria pulmonar e sai a artéria aórtica. Então, parece redundante, mas lembrar que é uma angiotomografia arterial que eu tenho que pedir do tórax. Tá bom, galera? E a trombose, ela é arterial pulmonar e não venosa pulmonar, tá? Sintomas são inespecíficos. Uma palpitação, uma dispneia, pode ter hemoptise também, pode ter síncope. Quando o paciente tem síncope, eu tenho que pensar em baixo débito e sobrecarga de VD, que significa baixo débito. Tá? O ELF tem uma sensibilidade de cerca de 60% a 70% e o Genebra também. Tá? Exames, como a gente já falou. Então, dedímero para triagem, que é um bom exame, o exame físico. O eco, o que vai me preocupar no eco? Disfunção de VD. Como a gente vai ver, é uma das indicações de tratamento de trombólise. Tá? E sobrecarga. Então, quantos por cento dos pacientes com TEP vão ter pós-carga aumentada? 1/3 dos pacientes. Né? Então, a angiotomografia tem um valor preditivo positivo de afirmar em 96% dos casos. Então, quando eu faço uma anestesia e ela afirma mesmo. Quando eu faço uma anestesia de tórax e ela diz não tem TEP, 97% de chance de fato não ter. E é sentido, ventilação, perfusão, no fundo a gente faz pouco, mas a mais para quando a gente não tem acesso à contraindicação. E as alterações do eletro, a gente já viu. A principal é a taquicardia, tá? Pode ter alterações inespecíficas de ST em metade dos casos, um suprate ou um infra, e também outras alterações como sobrecarga de VD, em 1/3 dos casos, a P pulmonar aumentada, pode ter um desvio de eixo, o S1-T3 só vai ter de 10% a 15% dos casos e pode ter um ataque atrial também, tá? E, finalmente, para a gente fechar nessa revisão, é óbvio que ninguém, no final das contas, vai decorar aqui as doses de heparina, porque você já tem acesso disso no pocketbook, inclusive dos ajustes de heparina. Tratamento de excelência. Eu estou no hospital e eu vou internar o paciente, sobretudo se for algo suprapatelar ou TEP, anticoagulação plena, com enoxaparina, 1 mg por quilo de 12 em 12, até 100 mg. Então, o paciente tem 90 quilos, vai fazer 90 mg subcutâneo de 12 em 12. O paciente tem 120 quilos, vai fazer 100 mg, que é o máximo, subcutâneo de 12 em 12. André, o paciente tem mais de 75 anos. Nós vamos ajustar essa dose para 0,75. Tá? Então, se o paciente tem 77 anos e 80 quilos, será uma dose de 60 miligramas de 12 em 12. Não é isso? Se ele tem um clearance menor do que 30, uma insuficiência renal, vai ser só uma vez por dia, 1 miligrama. Tá? No caso da anticoagulação plena com infarto com supra, ela é diferente naturalmente, como a gente já viu, tem um ataque venoso e depois tem um ajuste de 12 em 12. Já a prevenção de trombolismo venoso, eu faço 40 mg de enoxaparina uma vez por dia e eu vou ajustar, no final das contas, para metade de 20, se ele tiver idade maior que 75 ou disfunção renal. Então, não confundir profilaxia, que é prevenção de trombose, com tratamento. André, beleza, dei alta para esse paciente, está estável, como é que eu vou tratar em casa? Então, a gente tem 3 opções habituais, tá? A gente pode fazer o Xarelto, que é a rivaroxabana, 15 mg, eu faço por 3 semanas de 12 em 12, então ela vai tomar um comprimido, via oral de 12 em 12 por 3 semanas. Passaram-se 3 semanas, ele vai ajustar a dose para um comprimido de 20 mg por dia, ele vai fazer 3 meses, se for uma trombose com a causa conhecida, ou 6 meses, se for uma trombose com causa desconhecida. Existe uma outra possibilidade que é a Pixabana, que é o Eliquis, que tem esse mesmo esquema. 10 miligramas via oral de 12 em 12 por 7 dias, depois eu ajusto para metade da dose, também 3 a 6 meses. Se o doente tiver disfunção renal, né, ele não pode usar os outros dois, eu vou ter que usar a varfarina, que é o Marevan, com um alvo de 2 a 3 de NR, então eu vou ter que ficar repetindo isso. Posso começar 2,5 miligramas, depois aumentando para 5, então vai ser o ajuste de acordo com o quadro. E a gente pode também fazer paralisação não fracionada, que começa com 80 mg por unidade por quilo, e naturalmente que eu vou ajustar a tabela de acordo, né, com o PTT do paciente. E a gente não vai decorar isso daqui, porque tem no pocketbook também, né, de quem faz o projeto do curso. Até porque isso tem que ser ajustado de peso em peso. Tá bom, galera? E para fechar,
Quando que eu vou tratar, no final das contas, o TEP maciço? Então, o macete é, o paciente tem instabilidade hemodinâmica, né? Então, vamos lembrar de 5 deixas. Dispneia, dor torácica importante, dessaturação, diminuição de nível de consciência, né? E mais o quê? Dispneia, diminuição do PA, né? E diminuição da pressão arterial e da perfusão. E hipoperfusão. Consciência. Certo? Então, se o paciente tem sinal de instabilidade hemodinâmica, eu tenho indicação de trombolizar esse paciente, porque está sobrecarregando o ventrículo direito. Agora, por exemplo, André, tem um paciente com uma dispneia com uma sobrecarga de VD. O que é muito mais frequente? Uma embolia pulmonar ou um infarto de VD? Uma embolia pulmonar é muito mais frequente. Então, no final das contas, a gente está autorizado a trombolizar esse doente. Nesse caso, esse paciente nem dedímero faz, nem planistomografia faz. Esse paciente vai fazer um eco, porque se ele tiver sinal de sobrecarga de VD, como a gente viu nos exames, ele está autorizado, né, se ele não tiver contraindicação, a trombolizar. E qual é a dose? No final das contas, como também está no pocketbook, a gente vai fazer 100 mg IV em bomba infusora em 2 horas, né? Ou a tenecteplase, que é uma possibilidade, de acordo com o peso também, mas é mais para infarto. No final das contas, a gente, para tratar, esse aqui é um protocolo que está começando nos Estados Unidos. No Brasil, habitualmente, a gente vai usar o Actilise, que é a alteplase, para trombolismo pulmonar. Tá bom? E as contraindicações, que naturalmente ninguém vai decorar isso, porque é uma coisa que, né, no fundo, pô, tem 150 mil contraindicações. E a gente vai avaliar a contraindicação à trombólise, assim como tem para infarto e AVC. Tá? Se o paciente tiver um choque hemorrágico após trombólise, eu tenho que avaliar o custo-benefício de reverter com crio precipitado ou com transaminancastro lexâmico, e eu posso reverter a anticoagulação de heparina ou enoxaparina com protamina também, que ninguém vai decorar, mas está no pocketbook de todos. Tá bom, meus caros? Então, sempre lembrar aí das indicações clássicas de trombólise, das contraindicações de trombólise e quando que eu vou fazer a reversão desse quadro, tá? Então, alguém tem alguma pergunta, alguma coisa? Não? Tá claro? Então, a gente vai passar para a próxima aula agora de diagnóstico diferencial de dor torácica. Tá bom, galera?